Obrigada, Raquel. Boa noite a todos que estão presentes no estudo de hoje. Queria agradecer pela oportunidade, né, de mais uma vez a gente dar continuidade. A gente já está indo para o sexto estudo e estamos encerrando também. Né? Então, hoje, o recorte que eu fiz para o nosso estudo de hoje, né, porque a gente vem de todo um percurso histórico, né, falando de como se deu, quais foram as questões que vieram antes, até mesmo de Jesus, né, para essa preparação dos espíritos, né, enquanto ser que é eternamente aprendiz aí na vida. E hoje o recorte vai ser a questão prática de como se dá nessa pedagogia no lar. Né? Por quê? Porque na nossa realidade, talvez não seja a realidade de todos nós que estamos aqui, mas na realidade, né, em geral do Brasil, tem muitas casas espíritas, muitas fraternidades que não têm a evangelização institucionalizada. E a gente tem muito essa visão de que a evangelização só se dá no espaço da casa espírita. E, na verdade, ela se dá em todos os lugares e todos os momentos. Então, é isso que a gente vai discutir aqui hoje e vai refletir a respeito de como é que seria, então, essa pedagogia começando do nosso lar, né? Da nossa casa, da nossa família. Pode passar, Valerinha. Antes de entrar diretamente no assunto, eu quis fazer só um recorte, de fazer um resgate do que a gente já falou, que eu não sei se todas participaram, né? Vem participando desde o começo. Então, qual é a origem desse termo pedagogia espírita? Porque pedagogia todo mundo conhece, e quem é educador conhece várias correntes pedagógicas, né? Então, como que se deu e qual que é a origem desse termo que também dentro do espiritismo quase não é falado? E ele não é um movimento recente, ele é um movimento que ele vem desde o início lá da implantação da chegada do espiritismo no Brasil, né? Por causa de N questões que nós vamos ver aqui. Então, o movimento espírita ele chega no Brasil, né, na década de 1860, século XIX. Você vê que o movimento espírita no Brasil ainda não tem 200 anos, né? Ainda é muito recente. E o que acontece? E ele, assim, ele não é um movimento formalizado, formal, institucionalizado. Ele veio a partir da observação de várias pessoas daquela época, né, que começaram a perceber determinadas atuações dentro do que chegou aqui de espiritismo e perceberam que as influências que aqui já existiam, né, porque nós somos um país católico, né, nós somos colonizados por portugueses, né, que trouxeram a religião católica, fortemente assim, catequizado, muito arraigado na nossa cultura, e isso percebeu-se o quê? Que isso estava influenciando no andamento do movimento espírita no Brasil. Né? A Dora Encontre, que é a base de todo o nosso estudo, né, a base histórica de todo o nosso estudo, ela cita, né, no doutorado dela que o Herculano, né, dentro dos registros, chega a falar que uma vez que se começou a estranhar assim, nossa cultura, que seria o espiritismo, né, quando ele chegou, ele começou a estranhar assim, nossa cultura e logo o que aconteceu? Apareceu esse aspecto religioso, que já estava muito arraigado dentro do nosso meio, né? Por quê? Porque o nosso país, gente, era um país colonial, né? Com uma herança aí de colônia, uma herança herdada fortemente, né? Ainda não tinha uma miscelânea de cultura, né? Porque vieram, né, os africanos trazendo a sua cultura, os portugueses impondo a sua cultura, tinha os indígenas, que são os povos originários, que também tinham a sua cultura, e assim, um aspecto religioso muito em cima dessa, né, desse monte de explosão cultural, né? E a gente não tinha uma tradição nem científica e nem filosófica, afinal, nós éramos uma colônia, nós não éramos um reino, né? À medida que o processo foi evoluindo, nós fomos se transformando em república, mas a coisa não se deu da noite para o dia, né? Nem a evolução científica e filosófica, né, do nosso país se deu com tanta tranquilidade e tanta rapidez. Então, o que acontece? Quando o espiritismo chega aqui, as tradições religiosas, principalmente católicas, elas foram permeando o processo, né? E ele, inclusive, tem o termo igrejismo, né, que ele fala isso, né?
nesse contexto aí, o que ele percebe? Ele percebe que o movimento espírita ele tem resquícios de igrejismo. E que termo? O que seria esse igrejismo? Né? Que seria uma ênfase. E assim, a gente for pensar, e a gente sempre discute isso nos nossos estudos, a pedagogia, o espiritismo ele não é uma religião, ele é uma filosofia. Né? E o que acontece? Começou-se a ter uma ênfase excessiva no aspecto religioso, em detrimento de aspectos filosóficos e científicos, até por falta de preparação também, né? De quem de quem estava na frente, né? E da formação que o nosso povo tinha. E isso é uma coisa que a gente ainda herdou até hoje, e assim, até dentro do próprio movimento, a gente às vezes discute muito, que é esse caráter assistencialista. Né? Que tem gente que acha que. Eu acredito que entre nós todos que estamos aqui, não sei se tem alguém que seja de berço espírita. Nós estamos formando uma geração de berço espírita. Né? A maioria de nós, a maioria dos frequentadores de uma fraternidade, eles vêm de outra escola religiosa. Né? Eles saem de uma escola religiosa, a maioria católico, evangélico, né? Cristãos, e o que acontece? Então, está muito arraigada essa questão do assistencialismo, que estar salvo é você fazer assistência para o outro, ou fazer o bem material para o outro, né? E aí ela coloca assim com muita inteligência essa questão assim, o que é esse assistencialismo? Seria só ajudar o outro? É o que a gente fala assim, a gente tem o tempo todo barganhando com Deus, né? Se eu ajudar, eu estou bem na fita. Se eu doar, eu já ganhei uns pontinhos na salvação. Né? Então, ela fala a busca de soluções imediatas para garantir uma situação melhor depois da morte. Né? A gente fica barganhando o tempo todo. Reforçando a ideia de caridade material como tábua da salvação. E o que acontece, gente? Não é isso. Né? É justamente o resgate do ser humano que já vem lá historicamente, né? Dentro, o que seria a tábua de salvação? Esse resgate moral, o aprimoramento moral, esse resgate moral, a transformação e evolução para não cair nos erros, né? E estava muito assim, nessa questão muito de caridade, né? Muito de vamos nos salvar se a gente fizer a ajuda aos que estão piores que a gente. E ele começou a perceber que essa parte da moralidade e filosofia estava se perdendo. Pode passar, Valerinha? Deixa eu só desligar aqui para não... E o que acontece? Então, ele, junto com várias outras pessoas, iniciaram um movimento, né, que seria assim, de cunhar uma pedagogia espírita, até porque no início não tinha evangelização, né, gente? Quando o espiritismo chega no Brasil, foi mais um movimento de curiosidade e experimentação do que um movimento de evangélico e construção do sujeito. E o que acontece? Então, ele começou, junto com várias pessoas, a buscar formas de falar assim, não, vamos começar a estabelecer processos de uma educação evangélica cunhadas nos dogmas, não seriam dogmas, né? nas diretrizes de Kardec. E uma das ideias, já que existia naquela época escolas, né, cristãs, era se criar escolas e universidades espíritas também. E isso, sim, foi um embate muito longo, né, com a FEB, na época já estava criada, em São Paulo, com os vários grupos estaduais, e não houve, né, interesse da FEB, inclusive ela cita que a FEB, na época, argumenta que essas escolas espíritas elas não contribuiriam para a difusão do espiritismo. Então, para que se ter escolas espíritas se isso não colaboraria? Né? Então, o que acontece? Né? Vários intelectuais da época começam a ter as suas experiências, né? e a criar os seus grupos, as suas escolas, né? Os seus movimentos de uma pedagogia espírita, que seria uma educação para além do intelectual. E dentro desse grupo, né, Herculano Pires, Pedro de Camargo Vinícius, Eurípides Bassanufo, né, que é a experiência mais
exitosa em termos do que mais se aproxima da pedagogia espírita e das diretrizes espíritas. Anália Franco, o Tomás Novelino, que ele foi, né, no outro estudo eu falei, ele estudou na escola de Eurípides, né, e ele fundou, e ele teve vários problemas, porque ele pediu autorização para que a escola dele fosse uma escola espírita, e não foi autorizado, e a escola dele, se eu não me engano, ela é uma escola pestalozziana, de base pestalozziana. Ele não conseguiu com que se fundasse, né, aos moldes de Eurípides Barçanufo, uma escola registrada como uma escola espírita. E Ney Lobo também, né? E tantos outros aí que participaram desse movimento. E foi interessante, porque, gente, a partir dessa movimentação, foram se cunhando também dentro do movimento das fraternidades, foram se moldando as evangelizações. Né? O modelo de evangelização, o propósito da evangelização, eles foram sendo cunhados no moldes dessa pedagogia propostas por essa turma aí. Então, eu vou mostrar lá para frente, né? As bases e as diretrizes, se a gente pega hoje, pega a documentação da FEB, está lá fundamentada. Né? Só ainda não foi chancelada de ser uma pedagogia espírita, porque não se tem interesse. E eu quero só fazer um parênteses aqui, que é interessante, que eu falo que mineiro é um bicho muito danado. A experiência mais bem-sucedida, mais duradoura, é de Eurípides Barçanufo, que é um mineiro, né? Que a escola está lá, existe até hoje, se fundamenta na pedagogia espírita. Né? E a gente, assim, o que eu percebo, quem está na evangelização, quem atua na evangelização, a Valerinha pode até me confirmar, a Inês também, é que tem um grupo, ao moldes do que estava aí também nessa década de 1860, cunhando outra abertura também para a evangelização, que é em Minas também, né? Que é o movimento que a gente pega Sheila Passos, né? Que elas estão fazendo o quê? Pegando esse processo de começar a evangelização no ventre, né? Evangelização dos pais, evangelização de bebê, que ainda não é uma coisa que está institucionalizada pela federação, mas já existe todo um movimento e toda uma organização, toda uma metodologia, né, cunhada, e assim, e elas estão batendo firme, e a espiritualidade dando suporte por trás, mostrando que realmente o caminho é esse. Né? Então, assim, as coisas não se perdem, né? E a espiritualidade, ela trabalha para que isso se torne cada vez mais forte. E vem daí, né? Vem dessa ideia, dessa pedagogia, né? Do ser espiritual, para além de um ser, uma massa, né? Que vem aqui e vai se encher de intelectualidade e vai seguir em frente com os aprendizados e consertando erros. Né? Vai para além disso. Né? Pode passar, Valerinha. Como que se dá para a gente entender? Porque as pessoas ficam assim, tá, não tem evangelização. Eu não consigo levar o meu filho na evangelização por causa de horário lá na casa que eu frequento. Então, como é que eu vou entender como que se dá esse processo dessa pedagogia espírita? Então, eu criei uma analogia de uma torre, né, porque existem fundamentos e princípios muito bem calcados. Né? Então, o que seria essa torre? Né? Os fundamentos da pedagogia espírita, que estão na base, né, são o ser interexistente, a criança, a vida, o mundo, o educador e a educação. O fundamento não é aquilo que é sólido, é aquilo que nunca muda, é aquilo que sustenta. Então, se a gente pegar, por exemplo, a questão do ser interexistente, o que é o ser interexistente? A gente, nós, seres humanos encarnados aqui nesse planeta Terra, nós caminhamos em duas direções, que seria isso que seria interexistente. Nós estamos aqui encarnados caminhando na horizontalidade, que é justamente esse conhecimento formal, né, que a gente vai aprendendo intelectualmente, né, e se transforma em moral à medida que a gente entende
quais são os processos que nós temos que passar, né, todos os aprendizados, todas as provas. E a gente também vai caminhando na elevação, no sentido da elevação espiritual, de aproximar-se para Deus, né? Aproximar-se de Deus. Então, o que acontece? Esse movimento que a gente faz de horizontalidade, que a criança faz de horizontalidade, né? Ele não cai, né? Tanto que a gente fala, a gente não evolui. A gente pode até parar, mas a gente não vem para trás. Né? Então, a criança, toda vez que ela encarna, né, nós lá, quando está pequenininho, que a gente traz toda a nossa bagagem espiritual, a gente começa a nossa caminhada. Se a gente tem um suporte aqui do educador, a gente vai, ou a gente acelera, ou a gente vai mais devagarzinho, mas a gente nunca evolui. Agora, essa questão da vibração, o que acontece? Boa noite, Rodrigo. O que acontece? A gente, enquanto aprende, e se a gente vai tendo consolidados nossos valores morais, não só intelectualidade, a gente vai subindo e vai vibrando cada vez mais alto. Essa questão da vibração, aí sim, a gente pode mantê-la, ou fazer com que a criança a mantenha lá no alto, mas também a gente pode fazer com que ela caia. Então, assim, essa interexistência da criança para o educador é muito importante. Por quê? Porque o objetivo é, vamos crescer na horizontalidade, mas mantendo a elevação lá em cima, o mais próximo da centelha divina. E como é que eu faço isso? Dentro do meu lar, no caso da minha casa, ou dentro das minhas práticas, eu mantenho o meu ambiente elevado. Eu mantenho as minhas ações elevadas, o que eu falo elevado, e com isso a criança se mantém numa vibração alta também. Outro fundamento é a questão da criança, né? Que, assim, criança, gente, na nossa história da humanidade, ela nunca foi criança, não. Criança é um conceito novo, tá? Depois, de se bobear, eu acho que é do Renascimento à frente. Tá? E o que é ser criança nessa visão espírita, né? É o ser que começa a existir na Terra, né? E ele está o quê? Temporariamente adormecido, certo? Então, assim, é nesse adormecimento e nessa proximidade com o espiritual é que ela é aquela esponjinha que cada vez consegue absorver mais, né? A vida como um fenômeno espiritual, né? Que se manifesta desde da minúscula lá, partícula do átomo, até a construção mais elaborada do ser humano, né? Ele é um fundamento, é o princípio, é o porquê nós estamos aqui nessa noite sentada e estudando, né? É o mundo, né? Também é um fundamento, porque na doutrina toma que o nosso mundo aqui é um dentre vários habitados, né? Então também é um fundamento, não tem como você conceber um aprendizado sem saber que você está interligado a alguma coisa, que você está no meio de alguma coisa, né? Que você está aqui existindo no meio de alguma coisa que realmente nos conecta a algo maior. O educador, como aquele que observa o processo da criança e vai ajudá-lo, né, a vencer o seu processo de reencarnação até se tornar adulto e poder seguir sozinho, né? E a educação, gente, que é o único meio da gente se fortalecer moralmente. Né? Aquele que não passa por um processo de educação, ou ele se animaliza, né? Ou ele vai lá na vida adulta sofrer muito mais a intempéries da vida, né? Porque ele não teve quem o amparasse, quem deflagrasse, né? Quem o ajudasse ali a ir consolidando os valores morais que a gente precisa tanto para poder, enquanto espíritos, né, cada vez mais evoluir. Dentro dos... Isso não muda. Dentro de princípios, dos fundamentos, nós temos os princípios. O que é o princípio? É aquilo que eu escolho para ensinar, certo? Aí a gente vai resgatar muita coisa que nós falamos lá atrás. Né? O ensinar, o princípio do amor, né? Que sem amor não aprende, sem esse amor não ensina, né? A liberdade, porque todo ser que chega aqui, ele tem a liberdade, né, intrínseca em si,
A educação integral, nesse integral aí, é no sentido de ter o direito de aprender de tudo. Nós, enquanto adultos, muitas vezes esquecemos, né, que a criancinha é um espírito que está chegando e a gente ainda não sabe o que ela trouxe de bagagem espiritual, e muitas vezes a gente, às vezes, deixando de citar alguns aspectos da vida, a gente não está contribuindo, às vezes, para aquilo que ela necessita. Né? Então, a gente vive num mundo de muito moralismo, a gente vive num mundo de muita cerceação de informação. Então, essa educação integral é justamente assim, dentro daquilo que, do momento que ela está, você não se negar a passar a informação, né? Independente da área que seja. Né? O que a gente tem que fazer enquanto educador? Moldar a informação que você vai passar a idade, né, ao que ela está pedindo, passar a informação do que ela só quer, nunca extrapolar, né, mas não negar a informação, não deixar de ensinar porque a gente acha que não está na hora, ou de que ela é pequena demais para falar desse assunto, né? Outro princípio é a igualdade com singularidade. Você deve pensar assim, mas como igualdade com singularidade? A igualdade, gente, vem daquele do conceito de que nós somos todos filhos de Deus e somos criados iguais. Só que, como nós temos várias existências e cada um tem sua caminhada, nós temos dentro de nós as nossas singularidades. Né? Somos todos iguais, mas nós temos necessidades diferentes. Né? Eu venho para trabalhar mais uma área, a pessoa vem para trabalhar mais outra, mas perante, né, a espiritualidade, nós somos seres iguais. Ninguém é melhor, ninguém é pior, ou ninguém é mais gênio, né, ou é mais santo, ou não. Nós desenvolvemos as nossas habilidades e vamos, a partir das nossas singularidades, nós vamos ou tomando, sendo pessoas mais expressivas nesse momento ou não, cunhando lideranças ou não, né? Mas tanto que o movimento não tem, né? O movimento não tem o grande e poderoso pastor do púlpito, né? O melhor. É lógico, nós temos o quê? Pessoas que se destacaram, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, o exemplo de Chico, né? Que com toda, né? Assim, espiritualidade explodindo, né? Mesmo assim, ele ainda se colocava entre nós como igual, né? Como humilde. A ação, porque sem ação a gente não se movimenta, a gente não cresce, a gente não, né, amadurece, a gente não evolui, e a naturalidade, que tem muito a ver com a educação integral. Né? Vamos pegar lá em Rousseau, nós somos seres naturais. Então, enquanto seres naturais, né, nós temos esse direito de conhecer e saber de tudo que é natural dentro desse momento de existência nesse planeta. Então, o que é intrínseco ao ser humano? Quais são as necessidades, se a gente pegar, biológicas do ser humano? A gente precisa comer, a gente se reproduz, a gente tem que viver em sociedade, a gente tem que aprender a respeitar o diferente, né? Tudo que é natural e intrínseco ao ser humano entra dentro da naturalidade. E todo esse conjunto aí se constrói a pedagogia espírita. Pode passar, Valerinha. Aí, o que acontece? As pessoas devem estar pensando assim, uai, mas por enquanto ela não falou. Como é que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente constrói? Como é que a gente consegue fazer com que minhas crianças cresçam dentro dessa metodologia? E ficam as perguntas, né? Por quê, onde, quando e como fazer a pedagogia espírita, certo? Aí, o que eu fiz? Eu não vou responder. Eu deixei e pesquisei e procurei que a espiritualidade respondesse por mim, certo? Então, dentro do porquê, né? Por quê? Porque não seria muito mais fácil eu juntar os meus filhos numa terça-noite, né? Levá-los na evangelização, deixá-los lá, 1 hora lá com a evangelizadora, ela vai falar de Jesus, né? Aí depois eu pego os meninos, boto dentro do carro, tá evangelizado. O aprendizado tá lá, né?
Ou, não, vou deixar ele ficar maiorzinho, porque ele não entende das coisas. Eles são muito pequenininhos, eles não vão entender. Eles não vão entender essas parábolas com palavras difíceis, né? Aí, Emmanuel, né, dentro da nossa curiosidade lá no Consolador, perguntaram para ele, né, qual o período, né, se o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa. Aí o que ele fala? Ele fala, passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico e material. Então, gente, nós temos que... Não sei quem é que tem filha aqui que está aqui. Eu. Quem mais? A Inês, Valéria. Quem mais? Romilda tem. Quem mais, gente? Vai se pronunciando aí. Tem mais gente. Olha, o Rodrigo tem duas. Rodrigo tem. O que acontece, gente? Não deixa passar, né? Não deixa ficar. E assim, eu lembro que uma época estava muito em moda dentro de uma dessas metodologias, né, que vão aparecendo por aí, essa questão de não vamos deixar a criança ser livre e escolher o seu caminho. Menina é mais tranquila. Eu tenho amiga que tem menina, elas falam que, nossa senhora, o que acontece? Vamos deixar a criança, né? Tem família que fala, não, vamos deixar ele escolher o caminho dele, né? Vamos deixar ele ficar maiorzinho e ele escolhe qual religião ele quer seguir. Só, gente, que nós aqui, enquanto todos nós aqui, né, estudiosos da doutrina, nós sabemos que o período de 0 a 7 anos é o período que a criança está mais lá no plano espiritual do que aqui. Por isso que é muito comum criança ver as coisas, a gente não acredita que vê, né? Criança vê espírito, né? É muito comum criança ver o vô, a avó, às vezes que nem conheceu e falar, o amiguinho imaginário, né? Que nem sempre existe mesmo um amiguinho imaginário, né? A criança tem essa fase, mas às vezes um amiguinho imaginário pulsa para ir embora, passa a fase do amiguinho imaginário e esse amiguinho imaginário não foi ainda, né? Então, lembrar que nós, enquanto... É até interessante porque Emmanuel fala pais espiritistas, né? Então, enquanto nós, enquanto pais espiritistas, ou seja, pais que estão dentro da doutrina espírita, ter esse compromisso e essa consciência e saber, né? Tá lembrando sempre que de 0 a 7 anos é a fase que a criança está mais propícia, mais aberta para aprender esses conteúdos morais. Então, não deixa só, aliás, não deixa só não deixa para evangelização, porque o período maior de evangelização é o ambiente do lar, né? Por quê? Porque quando a criança é pequenininha, ela está mais ligada ao plano espiritual. E como ela ainda está nesse adormecimento, né, que lá na adolescência ele vai explodir, né? Tanto que a gente fala assim, eu não estou reconhecendo esse menino, porque é o homem velho chegando, né? Começa as questões morais que ele já trazia aflorarem. Então, se ele não recebeu essa educação moral, né? Quando chega na adolescência, ela explode, e às vezes, muitas vezes, explode de modo adequado. Porque o momento em que elas estavam adormecidas e que ele estava aqui, né, nesse período de escutar e aprender, né, e você passar para ele esses valores, né, o evangelho, o exemplo de Jesus, não passou. Depois, quando ele começa a se abrir para esse mundo material, aí a gente quer correr atrás, né? Aí fica mais... Quanto maior, mais complicado fica, né? E a evangelização, gente, ela tem... Vamos dar um exemplo de uma turminha. Tem turminha que tem 10, 15 crianças. São 10 que, apesar da gente, né, a gente estar ali todo mundo, né, com esses valores morais, cada núcleo familiar, ele vem com as suas necessidades morais específicas de brilhamento. Então, a gente tem que perceber, enquanto pai e mãe,
dentro do meu lar, o que é que eu tenho que trabalhar com esse serzinho bonitinho? Não é à toa que ele vem todo bonitinho, redondinho, cor-de-rosa e fofinho, né? Se vocês viessem grande feinho, a gente não ia gostar deles. Aí você olha e fala assim, o que tem que fazer com essa coisinha gostosa e bonitinha aqui? A minha realidade é uma. A realidade da Valéria é outra. Né? Por isso, assim, dentro do lar, olhar para aquela criança e pensar o que eu, nesse momento encarnado com essas, né, esses espíritos que estão aqui, o que nós precisamos? Dentro desse valor cristão que Jesus, esse ensinamento universal que Jesus passa para a gente, né, e lá na evangelização eles aprendem, o que especificamente, né, o meu lar, aqui, o meu âmbito íntimo precisa trabalhar e aprofundar com essas crianças. Né? E a gente sabe também, gente, que nem todo filho é fácil de lidar. Nós temos crianças que são crianças desafiadoras para alguns pais. Né? Nós sabemos que nós recebemos muitas vezes filhos que são desafiadores, que vão ser desafiadores para a vida toda. Né? Então, assim, se você, enquanto ele é pequeno lá, você está trabalhando as questões morais com ele, né, o processo se torna mais fácil lá na frente. Onde, né, eu já até introduzi, né? No livro Vida e Sexo, no capítulo 4, esse capítulo especificamente, ele fala de ambiente doméstico. Então, o que Emmanuel traz para a gente? Ele fala assim, identifiquemos no lar a escola viva da alma. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus na vida e da vida. Na tépita estrutura, está faltando um T aí, no ninho doméstico, germinam-lhe no ser os primeiros pensamentos e as primeiras esperanças. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Isso aí está no Consolador, a questão 110, né, retomando o ambiente doméstico. Né, e esse livro eu até sugiro, gente, quando o Religar abrir o próximo estudo do Vida e Sexo, pessoal fazer o estudo. Porque ele ajuda muito a gente justamente a se ajustar, né, nessa vida a dois, e às vezes nem a dois, porque tem gente que não é casado, mas nesse ambiente de essas pessoas que se encarnam com o mesmo fim ou de resgatar alguma coisa, ou de dar continuidade num projeto, né, que ficou lá para poder terminar de ser construído encarnações anteriores. E o que acontece? Ele fala, né, que quando o filho chega, né, o filho é essa materialidade do amor entre o casal. E quando ele chega, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da nossa imaturidade espiritual. Né? Então, porque você tem o compromisso, né, de fazer com que germine naquela criança ali, né, essas questões morais que têm que ser ajustadas. E muitas vezes o desajuste vem por imaturidade espírita do pai e da mãe. Por isso que é interessante essa questão de aqui está difícil, eu não dou conta, eu deixo para fora. Não. Eu começo daqui. Fora é o complemento e não o contrário. Né? E aquela história, quanto menorzinho, né, mais a gente confia em quem a gente está chegando ali para poder compartilhar essa existência. O Consolador, na questão 113, não satisfeito com a resposta de Emmanuel, né, de falar que a melhor escola ainda é o lar, vieram e insistiram e perguntaram para ele, né? Os pais espíritas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos? Eu acho que lá na reunião mediúnica, eles devem ter pensado assim, mas o Emmanuel está tendo certeza de que está falando com a gente? Vamos perguntar igual, mas de outra maneira, para ver se realmente é a gente que tem que fazer isso? E realmente ele vai lá e ele afirma, né? Aqui entra essa questão que eu falei, né? A gente vai deixar com que as crianças escolham depois, ou é a gente que tem que fazer essa educação doutrinária, né? Aí ele vai lá e reforça o que ele já tinha falado.
deve-se nutrir seu coração infantil com a crença, com a bondade e com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem. Né? O que é abrir para o faltoso de ontem? É abrir para aquele que chegou lá ó, com seus problemas, né? A porta larga para os excessos de toda sorte. Rodrigo, daqui a pouco eu vou ler. Ou seja, se eu, enquanto ele pequeno, não ministro essa doutrinação, nessa educação moral, e não me educo junto com ele, quando ele ficar maior, as faltas, né, o que está difícil que ele traz com ele, vem com tudo. Né? E está aí a porta larga. Né? Por quê? Porque ele não foi educado para que ele consiga administrar essas dificuldades, que é intrínseca a todos nós, né, gente? Muitas vezes a gente vai se educar e a gente mesmo, nós adultos aqui, já vimos de pais e mães que a gente percebe que tem uma visão pedagógica de criar filho muito diferente. E a gente percebe assim, nossa, eu preciso me educar nisso porque não me foi dado. Eu preciso me educar nisso porque eu não tive a oportunidade de aprender enquanto pequena, porque não era assim. Né? Nós viemos de uma educação castradora. Né? Apesar da proposta ser uma proposta muito antiga, você vê a dificuldade do ser humano em conseguir fazer com que isso aconteça. Né? Nós temos, e nossa geração ainda é uma geração de uma educação muito castradora. Né? E nós temos uma geraçãozinha aí abaixo da gente que é o contrário. É a geração do tudo pode. Né? Então, é a geração que se afeta por causa de qualquer coisa. Né? Porque acho que tem todos os direitos e tudo tem que ser feito por ele. Né? Então, assim, nós ainda estamos nos limiares do excesso, do não pode demais ou do libera demais. E ele continua, ele conclui, os pais espiritistas, foi por isso que eu grifei, devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Quem é mãe aí sabe, né, gente, que os meninos nunca crescem. Né? A gente, coração de mãe é para o resto da vida. Eu grifei os pais espiritistas, sabe por quê, gente? Eu achei que Emmanuel foi muito perspicaz, porque eu não vou falar que não é inteligente, porque inteligente ele é, nessa questão de frisar os pais espiritistas. Sabe por quê? Porque, enquanto espírita, você não pode se livrar dessa obrigação. Entendeu? Então, assim, ele é taxativo. Os pais espiritistas devem compreender. O pai evangélico lá, o pai bandista, o pai ateu, o pai agnóstico, pode até virar e falar assim, não, eu não acho que está certo. Mas a gente, enquanto seguidor da doutrina e conhecedor da verdade de Cristo e do Evangelho, né, e de tudo que os Espíritos trouxeram para a gente, né, dentro da codificação, a gente não pode renunciar a essa obrigação enquanto pai. A gente pode até renunciar, não querer ser pai e mãe, optar por não ser. Mas a partir do momento que vem, independente da forma que for, o compromisso aí, ele está selado. Né? Você tem que fazê-lo, né? O sacrifício. E outra coisa que ele traz, né? E que é muito claro, essa questão ele fala não sei se é no Boa Nova, a Rose que sabe de cor, e o Emmanuel, que ele fala assim, gente, o pai que faz um bom trabalho, que dá uma educação formal e que faz com que o filho cresça moralmente, ele está ganhando, vamos colocar assim, um bônus lá na espiritualidade. Né? Ele vai ser gratificado por esse sacrifício. Gente, porque é um sacrifício. Né? Então, assim, ele vai ser gratificado. Né? Isso é reconhecido, né? Enquanto um trabalho valioso. Pode seguir, Valerinha. Aí a gente pensa, e como? Como que eu vou fazer isso? Né? Eu não sei fazer. Eu não conheço o Evangelho. Eu não conheço a Bíblia inteira. Eu não li a codificação toda. Eu não conheço os livros de
de Chico de trás para frente e frente para trás. Eu não conheço os capítulos. Como? Como eu vou fazer? Eu não sei ler. Se a gente pegar numa comunidade de periferia, né? O pai vai falar, mas eu não sei ler. Como é que eu vou ensinar para o meu filho a falar do evangelho se eu não sei ler, se eu não dou conta de ler? Aí eu volto no Consolador e eu volto em Emmanuel, na questão 124, que perguntam, né, qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? Gente, Jesus precisou de algum papel para poder fazer o trabalho pedagógico que ele fez com a humanidade inteira? Jesus não escreveu uma linha, né? O que ele usou? Né? Qual que era o instrumento dele, né, para poder trabalhar, para fazer a pedagogia, né, da Boa Nova que ele estava trazendo? Então, o Emmanuel fala para a gente, né? A palavra é um dom divino. Aí eu até grifei, quando acompanhada dos atos que a testemunhem. É só falar? É só falar assim, não pode? Você não vai? Não é assim? Sendo que eu não faço o que eu estou falando para o menino não fazer? Essa semana, no estudo, falaram, inclusive é uma palavra, é evangelizar, mas ele evangelizar é muito mais com ação. Não é isso, gente, que é o termo? Evangelizar, mas ele evangelizar é muito mais com ação. Você evangeliza muito mais mostrando o que você faz para o bem do que você fala para ele fazer, né? E ele continua, é através dos seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos os antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações, e é por intermédio de seus poderes que se transmite de gerações e gerações o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. Ainda mais hoje com a tecnologia, né, gente? A gente tem audiolivro, a gente tem grupos aí de novelas espíritas, né? A gente tem um acesso muito grande a um arcabouço, que muitas vezes a gente não tem o tempo da leitura, mas a gente tem o tempo da escuta. Né? E se a gente for pensar em termos de desenvolvimento da humanidade, vamos pensar nos nossos povos originários, os índios. Eles não precisam da escrita para passar os seus saberes para as novas, as civilizações, os novos, né, a nova geração que foram chegando e vão se perpetuando. Então, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu tenho que ter o livro tal para fazer o culto no lar? Será que realmente eu tenho que ter aquele livro caro, né, que todo mundo usa? Né? Não. Muitas vezes eu tenho a minha vivência para poder dar de testemunho e refletir sobre ela, né? Ou a partir do evangelho, né, fazer uma reflexão. Então, assim, não precisa de muita coisa para se desenvolver uma pedagogia espírita no lar. E, principalmente, gente, o exemplo, né? A gente educa muito mais exemplo do que pela palavra, né? Vamos pegar essa questão, igual hoje no mundo moderno, que a gente vive numa loucura e todo mundo faz de tudo. Um lar em que o homem, o Rodrigo é o bendito fruto aqui, né, Rodrigo? Um homem que ele é colaborativo com a esposa, ele vai estar educando filhos, se tiver filhos homens, né, que vão ver assim, que o homem tem que colaborar com tarefas domésticas também. E também ele vai estar educando as filhas mulheres para elas entenderem que ela tem que casar com um camarada que ajuda em casa. E não folgadão que fica de perna cruzada vendo futebol a tarde inteira enquanto a mulher está na cozinha. Entendeu? Então, olha bem como é que o exemplo educa tanto um quanto o outro. Né? Então, quem tem filho, ensina para o filho como é que ele tem que fazer. E quem tem filha, mostra para a filha que ela tem que ter um marido igual o pai. Que ela tem que ficar esperta com os corres da vida, né? Pode passar, Valerinha.
Ah, tá. Está falando que elas não têm que casar, não. Elas casam se quiserem. Se elas quiserem casar, exatamente. Então, eu expliquei o como, né, gente? Você não precisa de grandes compêndios, nem livros, nem uma biblioteca cheia, né? E o que seria a prática? O que seria o fazer, então, né? Então, a prática pedagógica, né, seria através do exemplo e vivências no pequeno grupo social. Ô, gente, uma coisa muito importante, quem trabalha em escola vê muito isso. A criança ela sai daquele micro. Hoje as crianças elas estão cada vez chegando mais cedo na escola, né? Mas quem não, agora a educação infantil ela é obrigatória a partir dos 4 anos. Mas quando a gente recebe a criança com 5, 6 anos, que ela traz aquela vivência do grupo social, familiar, na hora que ela chega na escola, que ela entra no macro, dá choque na hora. Porque cada um tem uma vivência, cada um passa um valor diferente. Então, a escola formal, o que ela faz? Ela vai modular, né, o que a criança já recebeu, porque dentro da sociedade ela tem que aprender a entender que determinados processos em casa não são processos fora. Né? E essa, justamente essa vivência dentro desse grupo pequeno, né, ele é assim, indispensável. Então, não é só falar, mas é vivenciar com ela. Né? E assim, e ela tem que conviver também, né, com dentro do grupo familiar, com os outros subgrupos, até para ela entender que existem processos diferentes, né? Dentro de qual ambiente? Um ambiente de colaboração entre todos os pares que estão ali, um ambiente de afeto, porque sem amor, né, gente, sem afeto não se consegue nem respeito e nem não se aprende nada, a gente se fecha. Né? E quais seriam as práticas? A criança, como participação ativa no ambiente. Então, assim, tirar esse negócio de que criança não sabe, que criança não dá opinião. Escuta a criança. A criança não quer ir. Tudo bem que ela tem que ir. Mas escuta, pergunta para ela por que você não quer ir. Porque se você estabelece uma relação dialógica, você vai até falar com ela que ela vai de qualquer jeito. Mas quando você começa a estabelecer uma relação dialógica com ela, ela aprende que o processo é essa troca de ideia. Né? Você pode até convencê-la de ir, mas o não pelo não, você não está formando moralmente ninguém. Porque na vida não é assim. Então, a criança tem que participar, a criança tem que expor suas ideias, a criança tem que sugerir também, ela é um ser de direito. Né? Essa interação entre os familiares, gente, é muito importante, porque muitas vezes a mãe fica muito tempo com os filhos, o pai chega do trabalho, toma banho, senta no sofá e ele não conversa, ele não pergunta como é que foi o dia, o que o menino fez, né? Se passou mal, se passou bem, né? Se aconteceu alguma coisa diferente. Então, assim, essa interação entre os familiares, principalmente de quem fica muito fora. Né? A gente está muito ligado na televisão, desligar a televisão de vez em quando. Né? É uma outra prática pedagógica interessante para a criança e que funciona muito bem, é as atividades artísticas, principalmente os pequenininhos, gente. Então, cantar com a criança, ler para a criança, por mais que tem gente que não gosta de ler, e assim, a leitura é uma forma interessante de você estudar, porque quando você lê para ela, você também está ouvindo. Né? Criança pequena gosta muito de música. Só que aí, gente, quando eu falo de música, não é ligar a televisão lá na Galinha Pintadinha, ou então ligar a televisão no YouTube e colocar o Flor de Luz e deixar o Flor de Luz ficar cantando lá sozinho com o menino, não. Por quê? Porque a gente vai voltar lá, não está lá atrás, lá, ó, a voz. Existe uma linha pedagógica que chama, eu já até falei aqui, antroposofia, e existe a antropomúsica. Né? E existe uma pessoa que eu conheço que ela trabalha com crianças pequenas com música. E assim, dentro dos estudos, até de M. Pickler, a criança ela tem que ver o movimento, ela tem que escutar a sua voz, ela tem que ouvir você. E não lá a televisão cantando, lá uma florzinha pequenininha, né? Você interagindo. Então, muita gente tem dificuldade, por exemplo, de fazer o culto no lar,
né, que deveria ser uma prática recorrente e didática recorrente e sistematizada dentro de casa, e a gente tem muita dificuldade de fazer, com criança pequena, porque criança pequena não tem foco e nem senta. Mas também não tem que ser necessariamente aquele culto no lar padrão que a gente aprende, principalmente com criança pequena. Se você senta para cantar com ela e você faz, vamos cantar e vamos fazer uns gestos, você já está num momento de evangelização dela ali, né? Você pega uma música de algum grupo que você conhece, né? E põe ela, vamos desenhar, vamos cantar essa música e vamos desenhar. Você está elaborando uma atividade artística, tá? Uma experimentação artística com a criança. Né? Porque quando a gente fala atividade artística, o povo pensa numa coisa extremamente elaborada, né? Que eu tenho que montar todo um cenário para que a criança entre naquilo ali. Não, gente. Não, bota uma música para um menino de 2 anos, começa a cantar com ele, para você ver, com 2 minutos ele está pendurado no seu pescoço. E a leitura, gente, também é muito importante. A gente tem muita literatura espírita para criança. A leitura antes de dormir, ela é muito bem-vinda para criança pequena. Eles né, e nesse momento aí desse relaxamento, acaba que o corpo dorme, mas o espírito não deixa de estar ali, gente. Então, a criança dormiu, termina a historinha, porque o corpo está adormecido, mas o espírito está ali, né? Terminando de escutar. E o ambiente evangelizador no lar, né, gente? Gente, às vezes o pessoal falando assim deve pensar assim, nossa, a casa da Adriana deve ser um ambiente assim insípido, né, espiritualmente. A gente fala, os meninos falam palavrão, os meninos aqui em casa têm preguiça de arrumar a cozinha, entendeu? Tem todos os problemas que tem em qualquer lugar. Só que, enquanto adulto, eu mantenho a vigilância. Então, por exemplo, às vezes lá na sua casa, né, o pessoal está conversando, começa a sair palavrão demais. Ô, gente, vamos ficar ligados aí que vocês estão falando. Determinadas palavras não dá para falar dentro de casa. Né? Outra questão, a gente conhece a família que tem. A gente conhece os companheiros, né, as pessoas que convivem com a gente. Então, a gente tem determinadas tendências que muitas vezes determinadas atitudes vai aflorar determinadas más tendências que não seriam bem-vindas. Então, eu vou dar um exemplo bem grotesco, tá? Uma família que tem muita gente que tem tendência ao alcoolismo, né? A família bebe demais, estou vendo uma família que bebe demais. Então, qual seria o ambiente mais propício para se ter uma harmonia na casa? Um ambiente que você não compra bebida regularmente, que você não... É muita moda, né? Já foi até moda, nem sei se é mais. Manter um barzinho dentro de casa. Será que isso seria benéfico para uma família que já vem numa linhagem, né? Já vem aí numa sucessivas reencarnações com problema com bebida? Né? Então, assim, ter esse cuidado de você perceber quais são as suas fragilidades e onde que você vai trabalhar para esse ambiente harmônico. Até mesmo a energia da nossa casa, né, gente? Determinadas organizações que a gente faz, determinadas coisas que a gente compra em relação, muitas vezes, à alimentação desnecessária, que a gente sabe que aquilo ali não faz bem, mas a gente compra 200 mil coisas, aí como está lá na despensa, você acaba usando, né? E dentro do ambiente evangelizador, gente, outra coisa muito importante também é em relação à conduta espírita. Né? A gente tem o livro Conduta Espírita e é necessário que ele seja lido, relido e digerido. Né? E ainda mais nós, enquanto espiritistas, né? Uma coisa é você ir na fraternidade espírita só para assistir palestra e voltar e seguir sua vida material. Outra coisa é você vivenciar a doutrina e tomar ela como modelo, né, de vivência nessa existência. Então, ter consigo a conduta, implantar essa conduta dentro do seu lar. Né? No livro Vinha de Luz,
de Emmanuel, no capítulo 135, se eu não me engano, esse capítulo chama-se Pais. Ele traz para a gente assim: os pais do mundo, admitidos à Assembleia de Jesus, precisam compreender a complexidade e a grandeza dos trabalhos que lhes assiste. É natural que se interesse pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos. No tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos, os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Pode passar, Valerinha. E, para encerrar, né, é o educar-se para educar. A gente não vindo de berço espírita, né, encontrando com a doutrina nessa encarnação, ou resgatando ela de outra, né, talvez a verdade seja um reencontro, né, é importante educar-se para educar, gente. Por quê? Porque a gente educa pelo exemplo, né? Porque para a gente falar de muitas coisas, a gente tem que vivenciar, porque senão se tornam palavras vazias, né? Aí eu trouxe exemplos de literatura, né, muitas vezes até citada lá para trás, que eu acho que seriam... E não são livros grandes, não são livros difíceis, eu acho que são livros que, para quem é pai, para quem é educador, né, eu acho que são livros que nos ajudam muito nesse processo dessa pedagogia, né, de trazer o Evangelho de Jesus. Lá no Vinha de Luz, né, ele ainda... Eu não sei se está repetido. Eu coloquei 2 vezes, não coloquei? Porque ele só completa assim: receber encargos desse teor, né, de educar alguém aqui nessa existência, é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é um serviço tão fácil. Quanto maior a tarefa, mais difícil, né, mais nobres os títulos, né, mais a gente vai crescer espiritualmente. Enquanto sugestão, gente, o Consolador, ele é um livro, ele é escrito aos moldes do Pentateuco kardeciano, né? Pergunta e resposta. Ele é um livro assim que eu acho interessante ter de cabeceira, porque ele responde muita coisa, e como ele é um livro escrito no Brasil, ele traz muitas coisas assim, que você vê assim que é a cara nossa, muitas questões assim que são peculiares da nossa cultura. Né? O Conduta Espírita, né, que inclusive tem o capítulo que eu mostrei, né, tem um capítulo falando do ambiente familiar. O Vida e Sexo, eu sugiro que quando o Religare fizer o próximo estudo, que vocês participem, porque eu acho que ele é um divisor de águas no entendimento do que é, né, um compromisso, né, de relacionamento, de viver em família e de dividir essa existência aqui com aqueles que vieram afins conosco. E a coleção Fonte Viva, que ela... Por que essa coleção especificamente? Porque ela é uma coleção, são textos, né? São assuntos, mas ela é uma coleção voltada do assunto assim, para o Evangelho. Então, todo estudo, né, todo capítulozinho ali, ele parte de uma parte do Evangelho. E é interessante, assim, uma maneira, porque, às vezes, dependendo do entendimento, ou do nível de estudo, da dificuldade que a pessoa tem em leitura e interpretação, né, às vezes o direto na Bíblia fica muito difícil da interpretação e do entendimento da leitura. Então, o que Emmanuel fez, né, Chico e Emmanuel fizeram para a gente? Ele pegou vários capítulos chaves e traz para a gente esse estudo. E eu acho que para quem tem filhos maiores, é uma grande oportunidade de estudar o Evangelho de uma forma mais próxima da nossa linguagem. Né? Uma outra sugestão que eu dou enquanto prática também, gente, é ler para o filho. Né? Pega um capítulo lá e lê para ele, vamos ler junto. Rapidinho, lê rápido,
né? E se você está fazendo culto, né? Fazendo culto no lar com a leitura, né, de um desses livros, eu acho que é uma aquisição válida para se trabalhar com a pedagogia espírita no âmbito do lar. Pode passar, Valerinho. Para as crianças pequenas, eu falei, né? Tem muita literatura, livros infantis. Para as menorzinhas ainda, eu acho que a música vai muito bem. Muito, a gente tem muita coisa preciosa aí. E eu fico com a mensagem, né? Deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Né? Vamos colaborar para que a gente, nessa horizontalidade dessa existência, a gente consiga manter, né, a verticalidade, a vibração, né, da nossa família e das nossas crianças próxima da existência divina e da espiritualidade cada vez, né, mais iluminada. Eu agradeço pela oportunidade e qualquer pergunta, eu estou à disposição. Nós que agradecemos, Dri. É muito bom o estudo, os conhecimentos que você trouxe para a gente, né? Gostaria